Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão no estudo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, nós estamos no número 90 seguintes. Falsas devoções no culto a Maria. Postas estas 5 verdades, impõe-se agora, mais do que nunca, fazer uma boa escolha da verdadeira devoção a Maria, já que há cada vez mais falsas devoções a Nossa Senhora e é fácil tomá-las por verdadeiras. O demônio, qual falso enganador, fino e experiente, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleita-as e adormece-as no pecado sob pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que lhes inspira. Assim como um falso moedeiro não falsifica ordinariamente senão ouro e prata, e muito raramente outros metais, por estes não valerem a pena, assim também o espírito maligno não falsifica tanto as outras devoções, preferindo atacar as que se referem a Jesus e a Maria, a devoção à Sagrada Comunhão e a Nossa Senhora, já que são essas, entre as demais devoções, o que o ouro e a prata são entre os metais. É, pois, de suma importância, primeiro, conhecer as falsas devoções a Maria para evitá-las e conhecer a verdadeira para abraçá-la. Segundo, conhecer qual seja, no meio de tantas e tão diferentes formas de verdadeiras devoções a Maria, a mais perfeita, aquela que lhe apraz mais, a que dá maior glória ao Senhor, e a mais santificadora para nós, para dar-lhe preferência. Existem, em minha opinião, 7 espécies de falsos devotos e de falsas devoções a Maria, ou sejam, os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os devotos presunçosos, os devotos inconstantes, os devotos hipócritas, os devotos interesseiros. Nós vamos passar um pouquinho, queridos irmãos, nesses pontos que são muito importantes para a nossa vida devocional, principalmente a Nossa Senhora, como legionários, como pessoas que devemos ter todos uma devoção muito íntima, enraizada à Nossa Senhora. Primeiro, os devotos críticos. Os devotos críticos são ordinariamente intelectuais orgulhosos, espíritos fortes e autossuficientes, que no fundo têm alguma devoção à Santíssima Virgem, mas que criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Vêem com desdém pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem, às vezes num recanto de uma rua, para ir rezar a Deus. Acusam-nas mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem que, quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores e que não são tão ingênuos que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem. Quando lhes referem os louvores admiráveis que os santos padres tributam a Nossa Senhora,
Ou respondem que isso é retórica, em exagero, ou tentam explicar de má fé as suas palavras. Esta espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana é muito perigosa. Causam um grande mal ao culto a Maria, pois, com o pretexto de acabar com os abusos, conseguem afastar realmente as almas. Estimados irmãos e irmãs, o amor, ele é simples, ele é singelo. E quando a gente depara com uma pessoa que tem uma devoção muito singela, muito simples para com Nossa Senhora, para com o próprio Deus, a gente percebe nessa singeleza a sublimidade. Jesus era uma pessoa simples. Então, quando a gente intelectualiza muito a nossa devoção, nós corremos o risco de esvaziá-la. Ser devoto de Nossa Senhora, nesse sentido aqui que São Luís Maria de Montfort critica, não quer dizer você andar dentro de todos os rigores religiosos numa devoção de forma nenhuma. Não é assim que se presta um culto a Nossa Senhora. Por exemplo, nós conhecemos a história de Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada, todos nós sabemos, né, por pescadores. E ao longo da história, Nossa Senhora foi se tornando grande demais dentro da devoção do nosso povo, chegando ao ponto de reis e rainhas prestarem uma homenagem desse nível a Nossa Senhora, deixando e tornando, fazendo, né, com que nossa gente mais simples tenha dificuldade do acesso a Nossa Senhora. Eu não estou criticando a devoção à Nossa Senhora Aparecida de forma nenhuma, mas só para chamar a atenção da forma como ela veio até nós e da forma como ela se encontra hoje. O acesso a Nossa Senhora se tornou difícil devido a esse emburguesamento, se posso assim dizer, dessa devoção. E aí, nossos pobres não têm tanto acesso, nesse sentido, à grandeza, à singeleza, à simplicidade de Nossa Senhora. Se conserva ainda, temos ainda, né? Nossos pobres indo à Aparecida, com certeza podem rezar a Nossa Senhora. Mas, olhando aquela imagem tão bonita, tão repleta de coroas e adornos, dados por pessoas grandiosas, que poderia eu ofertar a Nossa Senhora? Então, os críticos, eles têm essa atitude. Eles esvaziam, tiram das pessoas simples um jeito bonito de ofertar a Nossa Senhora aquilo que é da minha condição. Então, quando a gente se depara com uma devoção a Nossa Senhora muito luxuosa, muito cheia de adornos, e aí eu não estou dizendo de forma material, mas eu estou dizendo até mesmo de formas sentimental, de forma intelectualizada, de forma bastante erudita, nós esvaziamos, tiramos do pequeno, do pobre, a condição dele também prestar esse culto a Nossa Senhora. Nossa Senhora não é como, numa comparação, sem querer estar criticando nada contra ela, né? Mas Nossa Senhora não é como a rainha da Inglaterra, que tem todo um ritual para se comparecer diante dela. Eu estava lendo um livro, um texto outro dia, né, que tem todo um rigor para se comparecer diante da rainha e sair da presença dela e de se comportar na presença dela. Nossa Senhora não é assim. Nossa Senhora é para os pobres, para os simples, para os humildes. E esse emburguesamento, essa crítica, essa deturpação da nossa devoção singela e simples para com Nossa Senhora está esvaziando esse amor sincero, simples, verdadeiro, íntegro para com a nossa mãe. Vamos todos redescobrir essa singeleza, porque Maria continua sendo do lado dos pobres, continua sendo do lado dos pequenos, continua sendo nossa mãe terna e boa. Salve Maria!